Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. Inovação e tecnologia. Todo mundo fala, todo mundo tem ouvido falar, mas o outro olhar que a gente procura aqui no programa Outro Olhar é para entender um pouco mais a fundo esse processo de modernização digital na cultura da sociedade e também no dia a dia das organizações. No setor bancário, essa transformação não é diferente, talvez seja ainda mais veloz. Vamos explorar um pouco mais essa área também. Nesse setor ainda mais caro, a questão da segurança da informação. Bom, eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com Jorge Krug, diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do Banco Banrisul, para falar um pouco do mundo tech, né, a partir de alguém que é referência no setor. O Krug realmente é uma autoridade no assunto, requisitado no país e no mundo todo até, tem muita experiência e um conhecimento acumulado nessa área. Diretor Jorge Krug, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por nos atender. Bom dia, Kleber, bom dia a todos. Eu que agradeço estar aqui, para mim é sempre uma satisfação poder estar falando aí sobre a questão de tecnologia envolvendo nosso banco, nosso estado. Eu queria começar, diretor, justamente pelo Banrisul, né? Um banco gaúcho com controle estatal, embora seja de capital aberto, mas que tem um processo pioneiro de tecnologia, apontado, inclusive, como uma referência no sistema financeiro brasileiro. Eu queria entender um pouco, o senhor que participou de toda essa jornada, justamente a jornada de tecnologia do Banrisul e por que ele é indicado como um banco pioneiro nessa área. Sem dúvida. O banco ele tem participado ao longo dos anos, sempre no cenário financeiro, como um ente de produção e alocação de inteligência na parte de tecnologia, muito desenvolvendo projetos e participando do desenvolvimento de projetos nacionais na questão de tecnologia. Podemos citar vários ao longo dessa história e que realmente coloca o banco numa referência nacional, eventualmente até internacional, nessa questão de tecnologia. Vamos voltar um pouco, alguns anos atrás, e quando se falava naquele movimento ainda da entrada do mundo, ainda não digital, mas muito mais eletrônico, né, quando se colocou, então, o Internet Banking, o banco no mundo da internet, o banco foi um pioneiro nesse movimento. Na sequência daquilo, uma das coisas talvez que tenha se tornado uma grande referência nacional e mundial foi a adoção do cartão com chip pelo Banrisul. O Banrisul foi um dos bancos que colocou um movimento nacional do primeiro cartão que adotava uma solução de multi-aplicação no seu cartão com chip, e um modelo que não havia nenhum cenário, nenhum banco no Brasil fazendo aquilo naquele momento, e o banco colocou, então, o primeiro lançamento desse cartão para autenticação de forma segura das suas transações de Internet Banking, e também aí expandiu isso para as máquinas de autoatendimento, para agência, para todos os movimentos. E esse mesmo cartão com chip suportava e suporta até hoje uma autenticação da certificação digital brasileira. Então, tudo casado dentro de um movimento de uma arquitetura de segurança suportada, então, pelo banco, pelo sistema financeiro e pela questão de cidadania, como um certificado digital do padrão aí do ICP Brasil. Esses movimentos todos colocaram o banco num patamar de desenvolvimento. Nós, adiantado a isso, também fizemos por mais de 12 anos, só paramos por causa da pandemia, um fórum de tecnologia que foi a grande referência de discutir, trazer para o Rio Grande do Sul pessoal que vinha do Brasil, até do Mercosul todo, para participar de discussões de tecnologia, onde o banco capitaneava esse movimento. Mais recentemente, agora, com a entrada do sistema de pagamento instantâneo do Pix, o banco foi uma das grandes referências no desenvolvimento do Pix, fomos o primeiro banco, talvez, a colocar o Pix no ar, até como referência disso, e um pouco antes dessa questão da entrada do Pix,
o banco desenvolveu um projeto que não foi colocado em produção, mas desenvolveu com outros bancos, que a gente chamou de Sistema Financeiro Digital, que trabalhava em cima de uma arquitetura, a gente chama de blockchain, né? Essa arquitetura foi o primeiro projeto de blockchain não implantado, e talvez tenha sido, sim, o elo de ligação entre aquilo que se fez no sistema financeiro para que depois o Banco Central capitaneasse o seu pagamento instantâneo, combinando com o Pix. Também não podemos esquecer do processo todo do Open Banking, né, que fomos junto com um grupo muito pequeno de bancos, desenvolvemos uma arquitetura junto com a FEBRABAN que minou essa questão, orientou essa questão com a entrada do modelo de governança do Banco Central, que foi conduzido por esses bancos. O Banco Sul estava lá também capitaneando isso. Então, todos esses movimentos feitos da tecnologia do banco, da área de tecnologia que adota o Banrisul, coloca, sim, o banco numa posição bastante estratégica no cenário financeiro nacional. Krug, agora vocês desenvolveram toda essa expertise, esse conhecimento e essa inovação a partir da própria equipe, né? Claro que se relacionando com o mercado, contratando e tal, mas tem uma inteligência interna incorporada no banco nessa área, né? Kleber, assim, ó, o banco, o capital humano da área de tecnologia do banco é a grande referência. Talvez antes de falar do que o banco é referência no cenário, daquilo que desenvolve, tem que falar do que nós realmente somos. E o capital humano, o pessoal que desenvolve o sistema, que trabalha na tecnologia, não só no momento do sistema, mas a tecnologia como um todo, é realmente o maior referencial que nós temos. Esse processo todo leva e não podemos deixar de não falar, o sistema computacional do Sul, ele é complexíssimo, né? Eu conheço, assim, muito dos sistemas computacionais dos outros bancos e digo que o do Banrisul não é complexo, ele é complexíssimo. Lembra que nós trouxemos um banco que é muito tradicional, que vem, ao longo dos anos, atendendo a população do Rio Grande do Sul e também do Brasil, né, naquilo que envolve o resto do cenário, mas não podemos esquecer que esse banco tradicional também se encontra em um momento com o banco digital. Hoje, o aplicativo do Banrisul, que trabalha na questão da mobilidade, é certamente o mais utilizado. Então, esse mundo computacional que responde essas transações do mundo tradicional e do mundo digital, eles se conversam. Isso torna o banco extremamente complexo do ponto de vista computacional. E nós temos, sim, uma equipe interna, os profissionais da área de tecnologia do banco são realmente a grande referência disso para manter funcionando e operando e produzindo cada vez mais serviços e produtos em cima dessas plataformas. Tu já falou em passar, mas nos organiza um pouco, o Krug, essa modernização do banco. O que o Banrisul oferece hoje de diferencial em termos de tecnologia? Qual é o cardápio tecnológico do Banrisul, né? O aplicativo, dá uns exemplos assim de transação do dia a dia que o cliente Banrisul tem aí à sua mão, através do site, aplicativo, outras formas aí. Não, é simples, nós temos toda a estrutura do Internet Banking, ainda continuo falando do Office Banking e do Home Banking, mas isso tudo está abrigado dentro do aplicativo Banrisul, que é profundamente completo. Na verdade, o banco funciona, ele está dentro do aplicativo, tudo que quer fazer está dentro do aplicativo. Então, é o banco que está funcionando dentro do aplicativo. Então, o aplicativo, ele oferta todos os serviços, inclusive abertura de conta, no próprio aplicativo. Então, nós estamos com um banco rodando nesse ambiente aplicativo. Adicionalmente a isso, nós não podemos deixar de esquecer do processo de inovação, que nós estamos com uma ação e trabalhamos aí na busca de abertura desse cenário, do nosso BanriHub, que é e tem o nosso BanriTech, estamos acelerando 30 startups, já aceleramos em 2021, 2022 estamos acelerando mais 30 startups, num processo de fazer um fusionamento entre a mentoria, que é dos profissionais do banco, e a parte advisor com as startups. Estamos aí num processo junto ao Instituto Caldeira, também com uma área nossa lá do Banrisul Conecta. Temos um trabalho junto ao Tecnopuc, com o BanriTech, Tecnopuc, mas também com um trabalho junto com somos o investidor master do
do Hub Nave de inteligência artificial, estamos fazendo um projeto de inteligência artificial, e não podemos esquecer também o grande movimento que se fez ao longo deste ano, que foi o lançamento do nosso novo data center. Então, o Banrisul, ele fez uma abertura desse processo, fizemos muitas ações disso, isso tudo tem um reflexo direto na tecnologia do banco, no cenário, aquilo que o banco oferta ao seu cliente de forma muito mais forte, muito mais expressiva e segura. Agora, essa questão das startups aí merece também um recorte para te ouvir um pouco melhor, o diretor Krug, porque esse fomento, como é que se deu o fomento, a aproximação do Banrisul, né, que é uma instituição histórica, tradicional, no melhor sentido dessa expressão, com esse universo das startups, esse modelo de negócio completamente disruptivo. Como é que foi feita essa construção e hoje o Banrisul consegue se aliar e se envolver, beneficiar-se e beneficiar startups? Como é que se deu esse bom casamento aí? Não existe possibilidade nenhuma, o Kleber, hoje, de esse ecossistema de startups, de fintechs, estar dissociado daquilo que nós conduzimos daquele banco tradicional. Essa questão do mundo da digitalização, ele obriga com que as coisas, essas partes estejam simplesmente caminhando passo para passo na mesma direção. E, por isso, não podíamos ficar fora desse cenário. Então, essa diretoria atual tomou essa decisão, né, de uma abertura nesse sentido, e de uma forma muito correta, abrimos grandes frentes de trazer esse ecossistema de startups, de fintechs, e são vários segmentos, não estamos falando de segmento apenas financeiro, nós estamos falando muito da questão do agro, falamos também na questão de segurança, falamos vários segmentos em que essas startups estão sendo aceleradas pelo Banritec, pelo Banrisul, na verdade, através do Banritec, para que realmente haja um encontro de interesses mais adiante. Então, esse é o objetivo que o banco está fazendo esse movimento, né? Não podemos estar desassociados desse cenário. Eu lembro, Krug, que lá atrás, 2008, se eu não me engano, o banco começou também um grande fórum internacional de TI, né? Trazendo grandes nomes de TI do mundo todo para cá, né? Como eu já falei, né, o fórum, ele teve por 12 anos, ele só parou por causa da pandemia, e talvez a ideia agora é trazer de volta no próximo momento. Ele, sim, ele fez a grande diferença de fazer a discussão e o fomento de trazer gente, trazer empresas e palestrantes de fora para discutir a tecnologia lastrada capitaneada pelo grande banco aqui do Rio Grande do Sul, fazendo esse movimento de integrar a população, a comunidade nessas discussões. Nós fomos eu me lembro ainda de nós estar abrindo caminhos e falar de Bitcoin, falar de cenários que nem estavam na pauta, nós estamos falando disso em 2008, 2010, 2011, falando de coisas e trazendo gente fora para falar sobre esse assunto. Foi realmente o banco sempre esteve na frente nesse cenário. E aí eu queria te ouvir também sobre outra coisa que é uma discussão mais recente, mas que o amigo também trata há muito tempo, que é a segurança da informação, ou segurança na era da tecnologia, né? Temos também agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que precisa de um olhar atento. Qual é a tua abordagem, Krug, sobre isso, sobre o grau de imaturidade das pessoas e das marcas em relação à segurança na informação? Bem colocado, eu acho que é bom trazer esse assunto. O banco, ele sempre capitaneou e se preocupou muito, né, na questão da segurança, né? Hoje temos uma área de segurança estabelecida, temos aí um movimento muito forte. O banco é considerado um banco muito seguro do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista da segurança eletrônica do banco. E todos os movimentos que nós fazemos são movimentos orientados realmente a garantir a arquitetura de segurança a mais eficiente e mais forte do ponto de vista dos nossos sistemas e nosso ambiente computacional. Não é verdade, né, que quando a gente fala que a própria população não tem esse conhecimento, acho que a população tinha que se preocupar um pouco, um tanto quanto mais segurança. Mas eu concordo que a velocidade com que as coisas estão acontecendo também não é muito fácil para que haja entendimento. Entramos aí com pagamento instantâneo, com Pix,
o Open Bank, talvez o pessoal não tenha entendido bem o Open Bank. Agora estamos discutindo junto a um projeto junto à Febraban, para eventualmente agora no segundo semestre de 2022, talvez no início de 2023, lançar a primeira moeda criptográfica brasileira, não o Bitcoin, é o Realcoin. Então, esses movimentos todos levam realmente a um conhecimento que a população tem que adquirir de forma muito rápida e que o crime cibernético adquire de forma muito mais rápida. Então, nós temos que garantir a segurança do nosso ambiente computacional, mas também a segurança do nosso cliente. Então, levar o nosso cliente ao entendimento desses processos e que a fraude existe, né? Não temos como não dizer isso. Mas garantir que o nosso cliente tenha, assim, a maior segurança possível no uso das aplicações e do nosso serviço aqui dentro. Do ponto de vista de lei de proteção de dados, também é importante dizer que nós criamos uma área exclusiva para isso, né? Nós temos uma gestão, o banco está muito preocupado com isso e se preparando para atender de forma 100% adequada às leis de proteção de dados, a NPD e tudo que ocorre por aí afora. Então, estamos, sim, sempre preocupados com isso. Tu achas, o Krug, agora saindo um pouco do Banrisul e olhando um pouco o quadro social, que a sociedade, o setor produtivo até está madura e já faz uso de todo o potencial do TI para a inovação, ou ainda o passo é lento? Não, eu vejo o seguinte, o Kleber, tem uma lentidão ainda, não é muito rápido a adesão. É mais rápida a adesão da tecnologia, se aprende a fazer muita tecnologia. Vamos pegar um exemplo disso, né? A própria pandemia obrigou, de uma forma muito rápida, uma população que levaria muitos anos a entrar nesse mundo digital por conta de que aquelas agências no dia seguinte estavam fechadas, né? Então, e tinha serviço a ser ofertado do ponto de vista digital, só que talvez não houvesse entendimento de uma camada da população. E foi obrigado a entrar muito rapidamente. O próprio cenário brasileiro, através daquele chamado Corona Voucher, naquele momento ofertado pela Caixa, que os bancos estavam envolvidos com aquilo, também obrigou uma população a entrar nesse mundo digital de uma forma muito rápida. E tudo que está acontecendo agora está meio forçado e, eventualmente, a adesão da tecnologia não significa adesão da segurança como um todo. Eu não entendi todo o processo. Eu lembro ainda no início do Pix, quando começou aquele movimento Pix, gente falando assim, pô, me ligaram e disseram que tinha um cartão Pix para me dar. Pô, Pix não tem cartão, então a pessoa não estava entendendo tudo que estava acontecendo, porque realmente envolve um modelo que a tecnologia implica na adoção e do conhecimento da segurança. E a preocupação é essa. O Pix é tão bacana que o povo custou acreditar que podia ser verdade. Custou acreditar. Então, mas, enquanto isso, o lado do mal, o crime cibernético, a gente brinca, a gente trabalha 8 horas por dia, eles trabalham 24. Então, assim, mas nós temos que garantir, então, um arcabouço de segurança implementado pelo banco e também buscando o entendimento do seu cliente, levando ao entendimento da questão da segurança é muito importante. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Eu acabei de falar de Open Bank, agora em seguida vai acontecer a moeda criptográfica brasileira. Então, todo esse movimento leva a um entendimento muito rápido no sistema financeiro, para que o cliente também tenha entendimento do que é importante ter conhecimento de segurança. Até tu disseste, Krug, as pessoas não entendem muito ainda o Open Bank. En passant, já referiste, mas explica o que é o conceito do Open Bank. O Open Bank que hoje não é mais Open Bank, já passou por eu chamei Open Bank porque é mais fácil entender, mas já chama-se Open Finance, né, porque ele não atinge mais só a parte de bancos, é muito mais aberto que isso, mas a cedência dos meus dados, os dados, na verdade, não são do banco, os dados são do cliente. Então, esse banco aberto, esse Open Bank, Open Finance, é justamente a concordância do próprio cliente, quando ele dá o aceite lá e dá o ok para que esses dados sejam disponibilizados para outros bancos e possa favorecer o uso e adoção de vários serviços através dos dados que estão residentes naquele banco, né? Então, é nesse sentido que esse arcabouço sistêmico que foi desenvolvido pelo Banco Central, na verdade, através de resoluções do Banco Central, que seja adotado por todos os players do sistema financeiro, e que
ainda está em andamento, já estamos, as várias fases, na verdade são 4 fases, nós estamos ainda liberando essas fases, vai ter na sua completude um serviço disposto ao cliente, e esse cliente tem que entender tudo que está acontecendo, né? Então, é essa questão que talvez implique aí essas vários serviços que estão sendo disponibilizados com a velocidade que está acontecendo, né? E então, essa é a preocupação que talvez surja. Diretor, eu queria lhe ouvir também agora um pouco sobre tendência, né, e uma comparação aqui do Brasil com o que acontece no mundo, né? Em termos de tendência, assim, de grau de inovação, nós estamos na mesma página do mundo ou tem alguma coisa que está acontecendo lá fora? Não digo só no setor bancário, tá? No TI como um todo, e que aqui ainda está muito mais atrasado. Não, eu vejo que o Brasil ele tem um grau de desenvolvimento tecnológico muito bom, né? Nós não estamos atrás desse mundo que está acontecendo. Eventualmente, alguns anos assim de diferença na questão de adoção, e as mudanças acontecem, quando elas entram, elas acontecem muito rápido, porque os movimentos no Brasil são rápidos nesse sentido. O que eu vejo agora que vai acontecer nesse cenário futuro? A entrada do 5G vai provocar uma mudança de forte graduação em muitas áreas da tecnologia. Nós vamos estar trabalhando, e quando entra o 5G, ele vai começar a mexer e vai mudar. Entra questões de internet das coisas, começa a ter uma relação entre as coisas muito mais abrangente e forte. Aquilo que eu chamo de AIoT, que é a inteligência artificial da internet das coisas, também começa a ter inteligência artificial, ela está crescendo fortemente nesse mundo. Então, o movimento que acontece daqui para frente, nesse cenário, baseado na entrada do 5G no país, vai levar uma produção tecnológica, um aumento do serviço tecnológico em frente que até então não suportavam, por causa da velocidade da conexão, a latência, né? Essa diferença da baixa latência que vai ocorrer e o espectro que esse processo vai atingir. Então, é uma mudança que vai acontecer. Paralelo a isso tudo, também cresce essa questão que nós estávamos falando há pouco, na questão da segurança, né? Então, nós temos que nos preocupar com a questão que envolve todo mundo de segurança em cima disso. Então, são serviços que são aplicados na questão da segurança, não só no ponto de vista de políticas de segurança, mas também na adesão de sistemas de segurança voltados a garantir esse universo dos ataques de cybersecurity que pode acontecer. Mais adiante, nós vamos estar enxergando uma questão muito forte, que já orbita hoje na questão da computação em nuvem, e mais adiante vamos estar falando também de computação quântica. A computação quântica vai chegar, e eu até brinco, né, que quem quiser trabalhar em computação quântica, que comece agora a aprender isso, porque o mundo vai mudar daqui a alguns anos, e a computação quântica eu vejo, o Kleber, com a entrada, principalmente, não talvez de serviços de negócio, porque ela ainda está instável, né? A gente chama de qubits. Os qubits ainda não são ainda muito estáveis, eles têm uma instabilidade muito grande, mas quando chegar uma estabilidade maior em cima de qubits, o mundo vai estar orientado nesse movimento para criptografia quântica, né? Sistemas criptográficos quânticos para garantir justamente o que nós estamos falando de segurança. Então, esses movimentos acontecem mais adiante, então o mundo ele começa a ter uma orientação para esse sentido. Eu tava dizendo, diretor Kruger, aqui em paralelo com a produtora do programa, Cassiane Osório, rendeu a entrevista, porque a área de vocês tem uma linguagem cuja capacidade de cognição para o leigo muitas vezes não é tão alta, né? Como qualquer área, mas a de vocês especificamente. E o senhor conseguiu aí traduzir muitas coisas e dar a dimensão que elas têm, né, para quem é ouvinte e comigo tenta acompanhar. E eu até, ainda nesse ponto pedagógico, também tu falaste aí, eu queria uma tradução ainda melhor sobre internet das coisas e inteligência artificial, 2 conceitos que rodam muito e eu tenho dúvida se todo mundo compreende bem o que a gente quer dizer com isso. A internet das coisas, nós vamos estar falando de sensores que vão estar conversando entre eles, né,
fazendo acesso, e vamos estar dentro de casa, sendo bem, então, didático, vamos pegar o refrigerador falando com algum outro componente dentro de casa, dizendo assim, eu estou vendo no refrigerador que está faltando leite, faltando manteiga, e eu já peço para comprar, porque eu já entendi que está isso em cima disso, e esses sensores conversando com o outro. O carro autônomo está chegando, cada vez mais autônomo estão chegando os carros, a questão do carro elétrico, todo esse movimento que está se movimentando nesse sentido, são tudo baseado em sensores eletrônicos, um conversando com o outro. Em cima de uma rede 5G com alta velocidade, esse processo se torna muito mais amplo e muito mais aderente. Quando eu trago a inteligência artificial, que não é uma coisa nova, mas ela toma um outro sentido, começou a tomar um outro sentido alguns pouquíssimos anos atrás, ela vem de longa data, o conceito de inteligência artificial, mas agora, com a entrada de uma rede de alta velocidade, que se torna fácil de implementar serviços, os sistemas de inteligência artificial começam também a ter o seu caminho mais estruturado. E aí, eu implementando a inteligência artificial em componentes para a internet das coisas, quer dizer, tudo conversando, o mundo começa a fazer uma volta muito forte em cima de que eu estou interagindo agora não mais a capacidade humana, mas daqui a pouco eu estou conversando com um algoritmo, e já estou muitas vezes, mas com um algoritmo muito mais inteligente, explicando coisas para mim, eu estou lá trabalhando e o humano mesmo não está, naquele momento, me respondendo. Sim, são algoritmos que me respondem. Muito bom. E tudo isso, todo esse processo, provavelmente acelerado um pouco pelas exigências da pandemia, hein, Krug? Eu não tenho dúvida, Kleber, que a pandemia foi um marco de trazer uma população, eu disse, abreviou muitos anos, principalmente a população que não estava preocupada com esse mundo digital, que foi obrigada a entrar, né, nesse mundo digital por conta de que, primeiro, estava em casa, segundo, está tudo fechado, banco fechado, agência fechada, mas tinha serviços. E as próprias empresas, quando voltam para aquela questão do home office, começaram a trabalhar em cima de home office, em cima de reuniões virtuais, que hoje nós temos um mundo muito híbrido nesse sentido, levou com que o mundo, ele é outro, e o mundo conseguiu conduzir. Se a pandemia acontecesse 15 anos atrás, nós teríamos outro cenário, o cenário seria muito mais agressivo. As empresas, elas não pararam, elas continuaram trabalhando de forma remota. Isso levou a um outro aprendizado. E esse aprendizado, sem dúvida disso, é um fruto da tecnologia que nós desenvolvemos, que o mundo está colocando à disposição. Muito bem. Diretor Jorge Krug, do Banrisul, obrigado por estar aqui conosco nesse sábado, por falar do legado do Banrisul e também por traduzir esse universo aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí, pelo pioneirismo do Banrisul. Eu que agradeço, Cleber. Muito bom. Muito bem, caros ouvintes. O diretor Jorge Krug, nosso entrevistado deste sábado. O Outro Olhar, ouvinte da Bandeirantes, fica por aqui. O programa é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas, sob a coordenação da Critério, Resultado em Opinião Pública. Lembrando que você pode sempre acompanhar esse e os outros programas na íntegra, além também dos meus comentários diários no Spotify, nas outras redes sociais. Basta procurar lá por Kleber Benvenu, com GNU no final, e diariamente ter acesso a todos os nossos conteúdos. Obrigado pela companhia, um ótimo final de semana, até sábado que vem.